E a oposição reagiu às escolhas do Lula, né? Parlamentares marcaram para domingo que vem uma manifestação contra a indicação do Flávio Dino para o STF. A ideia é fazer protestos em Brasília, em São Paulo e em outras cidades do país. Pessoal, nesse 10 de dezembro agora temos um encontro marcado. No próximo dia 10 teremos manifestações pelo Brasil. Dia 10 de dezembro é dia de ir para a rua. Vai haver uma grande manifestação em todo o Brasil. Vamos voltar às ruas, ordeiramente. Uma manifestação pacífica do povo brasileiro. Nós, deputados de direita, pessoas que estamos lutando pelas nossas liberdades, precisamos do povo nas ruas. Precisamos da força da rua para convencer o Centrão. Mais uma vez sairemos às ruas. Pela justiça, pela nossa democracia. Lula é um traidor do povo cristão. Vamos assegurar a segurança jurídica no Brasil. Pelo resgate da justiça no nosso país. Da transparência jurídica. Contra a indicação do ministro Flávio Dino para o STF. Honraremos a luta pelo meu esposo Clezão. Proteger o nosso país dos desmandos de um comunista. Principalmente o respeito ao direito do cidadão se defender. Cobrando os nossos senadores. É agora que a gente tem que agir. Ana, o fundamental seria despolitizar o Supremo, restabelecer a liberdade, né? E a gente sabe muito bem que o Dino não vai fazer nada disso, muito pelo contrário, né? Com ele lá a situação vai piorar. Então é fundamental também a presença do povo nas ruas, né? Se posicionando claramente contra isso. Claro, Lacombe. E o Senado, eu também, sobre o voto secreto, eu também fico dividida, assim como o Constantino, porque o voto aberto, por mais que nós queremos e demandemos transparência no voto, e deveria ser aberto, é mais fácil trair também quando o voto é fechado, né? Então, o Dino não era o nome do PT. O nome do PT era o Messias, né? Até Bruno Dantas, ali do TCU, andou, né, sondando, passando pelas listas petistas. Rodrigo Pacheco sonhou, mas nem na lista entrou, mas o nome que o PT queria era o do Messias. E não foi o indicado. O Flávio Dino nunca foi um soldado do PT, aquele diretamente ligado, né, com as raízes do PT. Ele sempre foi um soldado satélite, né, e agora ele, né, faz ali exatamente o que o PT quer que ele faça como ministro da Justiça, mesmo atropelando a Constituição, porque ele sabia que fazendo o que o PT gostaria que ele fizesse, mesmo cometendo inconstitucionalidades, ele teria uma chance em cima do nome que o próprio Zé Disseu queria, que era o do Messias. E, paralelamente a isso, né, a direita acadêmica, intelectual, essa que subiu num pedestal também, né, principalmente em 2022, com soberba, teve gente que até pregou voto nulo. Eu procurei aqui as minhas mensagens, né, com aquela minha fonte que eu disse em 17 de setembro. Estão empurrando também o nome do Flávio Dino. E olhando aqui as mensagens, qual é a estratégia que essa direita sem norte, né? Não é possível, sem cabeça. Falam tanto de Edmund Burke, falam tanto de Russell Kirk, falam tanto de conservadorismo, liberalismo, e empurram um Flávio Dino nos bastidores. A estratégia, né, dessa turma, de acordo com a minha fonte, é que o Dino seria o pivô do início de uma guerra interna no STF, e que isso, o Dino no STF, fragmentaria o grupo em 4 facções, mais ou menos, de 3 a 4, lideradas por Gilmar Mendes, Barroso, os mudinhos do Bolsonaro, né, como o Augusto coloca, e o Flávio Dino. E que, dessa forma, isso quebraria a hegemonia do STF, dando espaço para a oposição. Agora eu vejo vocês, a ideia de nomes, eu não digo todo mundo não, tá? Mas de alguns nomes dessa direita acadêmica intelectual aí, que isso também enfraqueceria o governo do PT,
que perderia uma peça fundamental no governo, como ministro da Justiça. O Lula perderia um homem forte no governo, como se o Lula fosse perder um homem forte no governo e colocar um peão fraco como ministro da Justiça. E que isso, vejam vocês, poderia abrir caminho para o impeachment do Lula e, assim, a entrada de Geraldo Alckmin. Entenderam? Tudo? Pois é, agora é pressão. O Senado tem uma responsabilidade imensa e uma oportunidade histórica de entrar para as boas páginas do Brasil, da política do Brasil, salvando a Suprema Corte, que é uma instituição importantíssima na nossa República, e por isso nós criticamos tanto essa composição ativista do Supremo, de um comunista, né? Porque as raízes, a genética comunista, a gente sabe muito bem como é. A polícia secreta, a perseguição secreta, que nem é tão secreta, temos aqui o nosso Constantino, perseguido, sem passaporte, sem conta, sem voz nas redes sociais, e o absoluto desrespeito à Constituição. Eles não estão nem aí para a Constituição. Tanto que o Flávio Dino, como ministro da Justiça, dá de ombros para a nossa Constituição, dizendo essa época de liberdade de expressão acabou, essa coisa de autorregulação acabou. E agora, daqui a pouco, né, vamos falar sobre isso, a liberdade de expressão está na berlinda, no paredão, como nunca visto, né, nas páginas da história do Brasil. A questão toda, Marcela, é que a gente sabe muito bem como são as sabatinas né, dos indicados ao STF, fora a votação em plenário, que é secreta, porque está muito claro, é preciso tapar muitos olhos, né, com as duas mãos para não saber que o Dino não vai absolutamente defender a Constituição, ele vai defender os interesses do Lula, que como eu sempre digo, não são, nunca foram, nunca serão os interesses do Brasil e dos brasileiros, Marcelo. Olha, até um comentarista desse grupo jornalístico que hoje é uma espécie de porta-voz do governo do PT, que é o Grupo Globo, até um comentarista da Globo News, outro dia, bateu boca com outro no ar, o outro dizendo, olha, juiz, o notório saber jurídico, etc, etc. E o outro comentarista dizia, olha, ele pode ter o notório saber jurídico que tiver, mas é evidente que ele não foi nomeado pelo saber jurídico. Ele foi nomeado porque ele é um aliado político do presidente da República. É óbvio, né? É óbvio que um saber jurídico maior do que o do Flávio Dino tem uma fila assim, de 1000, né? Então, é claro que a razão não foi essa, né? O Lula nomeou, quer dizer, já nomeou o seu advogado e agora está nomeando o seu aliado político. Esse é que é o critério. E os senadores deviam pensar, né, na sabatina também em alguns outros aspectos, né? A Ana Paula falou sobre isso, quer dizer, nós estamos evidentemente num momento de crise da liberdade de expressão no Brasil. Eu estou com a minha conta no Twitter retida, eu não faço a menor ideia de por que razão. Não recebi uma intimação, não recebi nenhum tipo de notificação, não sei qual foi a postagem que causou isso, não sei, não faço a menor ideia. Eu sei que desde outubro eu estou nessa situação. E para dar um exemplo, assim, bem light, né? Tem aí o Constantino numa situação muito pior. Né? Então, nesse momento, nós vamos escolher para o Supremo um inimigo declarado da liberdade de expressão? E assim, a gente precisa dizer que comunista é inimigo da liberdade de expressão? Eu achei que não fosse preciso. Eu achei que qualquer senador que tenha a mínima noção de ciência política soubesse, né, que comunista é inimigo da liberdade de expressão. E se ele não souber, ele tem as inúmeras declarações do senhor Flávio Dino, né, procurando sempre relativizar a liberdade de expressão. A liberdade, toda vez que ele fala em liberdade de expressão, o discurso, em seguida vem um porém, né?
A liberdade de expressão, porém, a liberdade de expressão mais, né? Não podemos admitir a desinformação, o discurso de ódio. E acabou essa época da liberdade de expressão absoluta, né? Que é um espantalho, porque nunca existiu liberdade de expressão absoluta. Nós sempre tivemos o Código Penal, né? Estabelecendo os crimes de calúnia, difamação e injúria. Então, a gente sabe que o que ele quer é limitar muito, além disso, a liberdade de expressão. Ele é um inimigo da liberdade de expressão. Tá? A liberdade de expressão é a regra. As limitações a esse direito têm que ser exceção. Na visão do senhor Flávio Dino, é exatamente o oposto. Tá? A regra é a restrição. A liberdade é só de vez em quando, para quem pensar do mesmo jeito que eu penso. Tá? E a outra questão que os senadores deviam levar em conta é a de que eles estão sabatinando para o Supremo Tribunal Federal um ministro da Justiça cuja atuação foi pífia. Foi pífia. Depois de 2018 para cá, 5 anos seguidos de redução dos índices de criminalidade, né? No governo Bolsonaro, essa redução chegou a números inéditos na história recente do Brasil, desde a explosão de criminalidade nos anos 80, a partir dos anos 80. Nunca tinha havido redução alguma, só aumentava. A partir de 2018 começou a haver alguma redução e no governo Bolsonaro essa redução atingiu índices recordes. Né? Agora, não por coincidência, né? Assim que o PT retorna ao governo, né? E tem que ser muito ingênuo para achar que é coincidência, né? Os índices de criminalidade voltam a subir. A apreensão de drogas cai acima de 30% pela Polícia Federal e pela Polícia Rodoviária Federal. Nós temos uma GLO no Rio de Janeiro que, de acordo com matéria do insuspeito G1, que é do Grupo Globo, né? Que nesse aspecto é insuspeito, essa GLO do Ministério da Justiça e Segurança Pública do senhor Dino gastou em 45 dias, a matéria de quarta-feira passada, 10 milhões de reais. E em 10 mil abordagens, apreendeu um total de 0 drogas e 0 armas. Esse é o trabalho que o senhor Dino tem para apresentar como ministro da Justiça. Né? Então, não é possível, né, que o Senado não se sensibilize, né, com uma situação dessas. Um aliado político colocado no Supremo exatamente por ser aliado político, né, um inimigo da liberdade de expressão, um inimigo declarado da liberdade de expressão, no momento em que esse direito está passando por uma crise seríssima no Brasil. Né, você vai colocar mais um inimigo da liberdade de expressão lá, no Supremo Tribunal Federal. E, além disso, um ministro da Justiça de desempenho pífio, para dizer o mínimo. E que, em relação à criminalidade, mentiu várias vezes, porque disse que a criminalidade, né, o aumento dos índices é culpa, ou seria culpa da facilitação do acesso legal a armas, ao porte e à posse. E também inventou aquela história que os CACs estavam alugando armas para os criminosos, caçadores, atiradores e colecionadores. E quando você vai olhar, houve uma identificação de 25 CACs que repassaram armas para criminosos num universo de 600 mil. Então, isso nem me lembro agora o índice, mas dá 0,0000, eu sei que termina com 83. Quantos zeros tem entre a vírgula e 83? Eu não me lembro se são 3, se são 4, mas é um número ridículo. Então, essa reputação ilibada de alguém que nega, né, ou que mente descaradamente nesse nível, obviamente, não tem reputação alguma. E teve aquele episódio da Maré, né? Aquilo foi uma vergonha, porque não é só ele entrar num local em que ninguém entra sem a anuência do Comando Vermelho. A Maré é dominada pelo Comando Vermelho. Mas ele vai ao lançamento, ele foi lá para quê? Para prestigiar o lançamento de um relatório de uma ONG sobre a questão da segurança pública no Complexo da Maré. Esse relatório, em dezenas de páginas, não tem a palavra traficante, não tem a palavra fuzil, e diz que o grande problema da segurança pública no Complexo da Maré é a polícia. O problema é a polícia. O traficante é ignorado.
a utilização das escolas públicas da Maré como esconderijo de arma, de munição e de traficantes de outros estados, não é mencionada nesse relatório. A utilização das unidades de pronto atendimento, das UPAs, pelos traficantes que exigem que o médico dê prioridade ao traficante ferido do confronto com a polícia. Se tiver o velhinho morador lá tendo um ataque do coração, vai ter que esperar, porque o traficante tem que... Isso não é mencionado. Então, essa ONG, cuja sede fica dentro do Complexo da Maré, apresenta esse relatório. Até aí nada demais, né? Essas ONGs a gente já conhece de outros carnavais, mas o ministro da Justiça vai ao lançamento, pega um exemplar, faz questão de tirar fotografia com esse exemplar e diz: este relatório é muito importante e servirá como parâmetro para a política de segurança pública do governo Lula. Então, a política de segurança pública é aquela que diz que o problema é a polícia. Esse é o sujeito que vai para o Supremo. O Paulo Guedes sempre estimulou muito nos funcionários o poder de síntese. Eu estou ouvindo tudo isso, eu também já falei bastante. Vamos tentar sintetizar da forma mais breve possível para a nossa audiência. O Brasil caminha a passos largos na direção de se tornar um narco-estado. E o Flávio Dino é um turbo. Ele é um turbo adicionado ao motor nessa direção, ponto. Eu já até falei sobre isso, porque o mínimo que aquela situação ali do Dino entrando na Maré expõe é o que eu citei sobre a minha experiência como repórter, né, que entrou várias vezes em favelas do Rio de Janeiro, muitas vezes acompanhando a polícia em operações nas favelas, né, e aí você vai com a polícia, e outras vezes em momentos de paz, digamos assim, entre aspas, não em confrontos, a gente, como equipe de jornalismo, nós éramos obrigados a avisar aos traficantes que nós iríamos lá fazer uma matéria sobre... Eu citei aqui o exemplo dos jardineiros do Dona Marta, que trabalhavam os meninos do Dona Marta, né? O Morro Dona Marta ali eu sempre confundo, porque é Favela Santa Marta, Morro Dona Marta, em Botafogo. Os meninos lá da favela que trabalhavam como jardineiros ali, cuidando dos canteiros dos prédios de Botafogo, na Zona Sul do Rio e tal. Nós sempre éramos obrigados a avisar aos traficantes. Então, o mínimo que aconteceu naquela situação do Dino ali, entrando na favela da Maré, é que houve, né, uma submissão do Estado a isto, né? Obviamente, os traficantes foram avisados sobre aquela visita. Por si só, isso já é uma situação, no mínimo, imoral, né? Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida.